Lucas capítulo 6, versículos 27 a 38. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que o odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo o que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber a devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Deem, e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, lhes será dada a vocês. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Quando você ouve a respeito da pessoa de Jesus, das coisas que Ele fez, dos milagres que fez, da maneira como lidou com as pessoas, uma pergunta sempre pode surgir, e muita gente faz essa pergunta: se Jesus era assim uma pessoa tão boa, se era tão amorosa, se era a presença de Deus na terra, por que Ele foi rejeitado e por que Ele foi morto e crucificado? Como é que pode alguém tão bom, alguém que tanto amava as pessoas, ser rejeitado pela população, por uma grande parte, principalmente das autoridades em Israel? Como é que pode alguém vindo de Deus ser rejeitado pelas pessoas? Quando você lê um texto como esse, como essa parte que nós acabamos de ler, do capítulo 6 de Lucas, que se encontra dentro daquilo que os estudiosos chamam de o sermão da planície, né? Nós já vimos na semana passada aqui as bem-aventuranças. Em Lucas elas são colocadas nesse sermão chamado da planície, enquanto que lá em Mateus aparece como o sermão do monte. Quando você olha para um texto como esse aqui, começa a ficar um pouco mais fácil de entender por que é que Jesus foi rejeitado pelas pessoas. Tudo que você encontra no anúncio de Jesus, toda a sua pregação, todo o anúncio do reino de Deus, a começar pelas bem-aventuranças que nós vimos na semana passada, mostram que o reino de Deus não tem nada de usual, não combina com nada daquilo que você conhece, vivencia e que você vê na sociedade em que você está. Era assim na época de Jesus e continua sendo assim na nossa sociedade. Não importa se for a brasileira, a argentina, a norte-americana, ou seja, de onde for. Você vai encontrar a mesma disparidade, a mesma diferença entre o que Jesus anuncia e o que você vai encontrar na sociedade e de qualquer lugar que você for no mundo inteiro. Você vai encontrar Jesus nesse texto anunciando algumas coisas que a gente olha e pensa,
Não dá para fazer isso. Sinto muito, é muito bonito, mas não é para mim. Versículos 27 e 28, Jesus diz que nós precisamos aprender a amar, mas de maneira contrária àquilo que é o usual. Um amor ao contrário. Ele fala em amar o inimigo e fazer o bem a quem nos odeia, desejar o bem para quem amaldiçoa e orar por quem nos maltrata. A gente olha e diz assim, não dá, isso aqui é demais para mim, né? Amar o amigo, né? Tratar bem a quem nos trata bem, mas amar o inimigo, fazer o bem a quem nos odeia, desejar o bem a quem amaldiçoa e orar por quem nos maltrata, essa parte é muito exigente, não é para mim. E aí quando a gente olha para isso, a gente começa a perceber como há uma disparidade entre o reino de Deus e aquilo que a gente vê em toda a sociedade. E o próprio Jesus vai deixar isso claro quando ele compara a atitude daqueles que não querem o reino de Deus. Ele vai deixar claro que eles fazem aquilo que a gente acha certo, mas não é assim no reino de Deus. Mas ele vai um pouco mais longe, e no versículo 29, ele fala a respeito da atitude de não agressão. Versículo 29 diz assim, ó: se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar-lhe também a túnica. Toda vez que eu leio esse versículo, eu me lembro de um colega do seminário que tinha o hábito de dizer assim: olha, esse versículo aqui tem que ser entendido da seguinte forma: se ele bater na minha face, eu ofereço a outra. Dali para frente, quem puder mais, chora menos. Bate de um lado, bate do outro, dali para frente acabou a festa. E eu falava, mas peraí, não é isso que Jesus está dizendo. Mas era exatamente a maneira como ele interpretava para dizer: olha, a não agressão, a atitude de não repetir a agressão do outro tem limite. Mas aqui nós encontramos Jesus dizendo que se alguém lhe bater numa face, você deve oferecer a outra, ou seja, usar a atitude de não agressão. O que a gente vê na sociedade, e isso vale tanto para as relações pessoais como as relações digitais, você tem hoje a chamada retribuição. Ou seja, se alguém faz alguma coisa que te desagrada, o que você faz? Deixa comigo. A gente aprende aquela frase que é usada no cinema: a vingança é um prato que se come frio. Eu não vou bater nele agora, espera, deixa aqui, a hora que surgir a oportunidade, aí eu pego certinho, né? E me vingo, não é isso? Não, não é, essa é a sociedade. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: não use da retribuição, faça como aquele que, aliás, tem um personagem na história que repete essa mesma ideia, que é Gandhi. Gandhi adotava justamente a ideia da não retribuição, da não agressão, embora Gandhi não fosse cristão. Não sei de onde ele tirou isso, provavelmente do próprio Jesus. E Jesus diz: não revide. Por quê? Porque revidar é aquilo que se faz na sociedade, mas no reino não é assim. Ainda vai um pouco mais longe e diz que nós precisamos aprender a nos desprender dos bens. E segunda parte aí do texto do versículo 29 diz, né? Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve também a túnica. Você já imaginou isso hoje, nos dias de hoje? Né? Você imaginar como é que seria hoje? Né? Desprender-se dos bens numa época como a nossa, que é marcadamente capitalista, vale quem tem mais, é inimaginável. Não, de jeito nenhum. O sujeito fez alguma coisa para mim, eu quero de volta, e quero com juro. Aliás, essa é a atitude mais mercantilista que se tem. Inclusive tem muita gente que se relaciona com Deus pensando dessa forma: eu faço alguma coisa para Deus e eu fico esperando que Ele me devolva,
e ainda com juros. A bênção tem que ser maior do que o que eu ofereci para ele. É a mentalidade capitalista, mercantilista na relação com Deus. E Jesus vem e diz assim: você precisa aprender a se desprender dos bens. Sabe por quê? E nós sabemos muito bem, porque o próprio Jesus fala isso. Jesus ensina isso numa das parábolas. Ele diz assim: está lá o sujeito que encheu o seu celeiro, fez uma colheita maravilhosa, e aí ele senta na sua cadeira e diz: agora eu vou sentar e vou curtir a vida. E o que Jesus diz? Nécio, louco, essa noite Deus vai pedir a sua alma. Você vai dar o que para ele? O que está lá no celeiro? O que ele vai fazer com aquilo? Deus não precisa daquilo. Deus não precisa dos seus bens, não precisa daquilo que se acumula. E não se esqueça, você, por melhor que seja, por mais rico, por mais bem sucedido que seja, você não vai levar absolutamente nada de tudo que se acumulou quando Deus te chamar à sua presença. E aqui então Jesus ensina: no reino você precisa aprender a desprender-se dos bens. Não há nenhum modelo humano que se assemelhe a isso que Jesus ensina quando ele fala do reino. E hoje nós até fazemos uma corruptela disso aqui, e eu estou me referindo àquelas pessoas que querem ajudar o outro, não é? E Jesus ensina aqui que a gente deve ajudar o outro, mas quer ajudar só se o outro merecer. Já viu essa conversa? Né? Ah, não vou ajudar porque esse sujeito aí é meio preguiçoso, ele não merece ser ajudado. Se você começa a avaliar se o sujeito merece ou não merece ser ajudado, você já está julgando ele. E se você já está julgando ele, você vai cair naquilo que Jesus fala nesse mesmo texto mais à frente: não julgue o outro, porque o mesmo critério que você usar para julgar o outro, Deus vai usar para julgar você, não é? Por isso que Jesus vai ensinar que nós devemos fazer ao outro, está aí no versículo 31, fazer ao outro aquilo que nós esperamos que ele faça por nós. Lá em Mateus 7, nós vamos encontrar essa mesma ideia, e lá essa afirmação de Jesus, que nós devemos fazer ao outro o que nós esperamos que ele faça por nós, é apresentada como sendo o resumo do ensino geral da lei. O que a gente tem hoje não é esse tipo de atitude. A gente espera que o outro trate bem, para daí a gente tratar o outro bem. Eu me lembro de uma expressão que a minha mãe usava quando eu era criança. Ela dizia: o problema não é a gente orar que Deus nos dê alguma coisa, né? Aquela expressão que nós temos na oração do Pai Nosso. Ela dizia: a gente pede, venha o teu reino, venha o teu reino para mim, mas os outros, problema deles. O teu reino tem que ser bom para mim. E nós temos essa tendência de sermos muito egoístas, muito centrados. A gente quer que as pessoas nos tratem bem, mas a gente não quer que a gente trate ele como a gente espera que ele nos trate. E aqui Jesus diz que essa é, na realidade, o resumo. Esse é o resumo de todo o ensino da lei e dos profetas. E aí então Jesus vai mostrar que quem age de outra forma está em sintonia com a maneira da sociedade, tá? Versículo 32 até o 34, Jesus mostra como age aquele que não é do reino. E ele diz assim: amar, fazer o bem e emprestar, como fazem as pessoas que não conhecem a Jesus e não fazem parte do reino, que ele chama aqui de pecadores, é buscar ganhar algo em troca. É aquilo que a gente conhece hoje como o famoso toma lá da cá. Eu faço, mas eu já estou esperando qual é o retorno daquilo. Eu faço, mas eu já sei que o outro está em dívida comigo. A hora que eu precisar, eu posso cobrar dele. Quando a gente faz isso, Jesus está dizendo: qual que é a diferença de você para todos os que não fazem parte do reino? Os que não fazem parte do reino também agem assim. Ele também ama aquele que o ama, ele também cuida daquele que cuida dele, ele também empresta para aquele que ele sabe que vai pagar, e aí então ele sabe que eu estou dando com uma mão, esperando para pegar o retorno com a outra. Quem não é do reino faz isso o tempo todo.
No reino, Jesus diz, não é assim. Amem, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Não pode. Não pode ensinar desse jeito. E aí a sociedade olha para Jesus e diz, esse sujeito é perigoso, porque ele quer mudar a maneira das coisas funcionarem. Pois é, exatamente por isso. E o reino é diferente da sociedade, e o reino é diferente da maneira como nós somos ensinados desde quando nascemos até nos tornarmos adultos, de como a gente deve se relacionar com as pessoas. E não se iluda, não se iluda. Tem gente que age dessa forma, esperando o retorno, esperando que o outro trate bem e tudo mais, em todo tipo de relação pessoal. Tem gente que age dessa forma em relação ao marido, em relação à mulher, em relação ao filho, em relação aos pais. Eu estou fazendo aqui, mas eu já estou pensando naquilo que eu vou ganhar lá na frente, né? Eu estou fazendo um investimento, está na moda, né? Hoje em dia você tem que fazer um investimento no seu futuro, e é exatamente isso que Jesus diz que todo mundo faz. Fazia na época dele e continua fazendo nos nossos dias. E aí Jesus diz assim, olha, vocês devem fazer de maneira diferente. A recompensa para quem ama, faz o bem e empresta sem esperar nada em troca, vem de Deus e não das pessoas. É Deus quem abençoa as pessoas por causa da sua graça. Não é porque você é bom e nem porque você é perfeito. Isso você encontra numa expressão muito clara lá no Salmo, que Deus faz chover sobre os maus e os bons. Aí você fala, mas peraí, então qual a vantagem de ser bom? Se os maus também têm a chuva? Deus não é igual a gente. Se fosse a gente diria, esse aqui é bom, vai chover só na horta dele, na do ruim ali não, né? Mas Deus não é assim. Sabe por quê? Está aí no versículo 36, Jesus diz abertamente, imite a Deus, seja misericordioso, porque Deus é misericordioso. Não seja como é a sociedade é impiedosa, ela quer cobrar, ela quer tirar as coisas de você. Se puder, até aquele que tem muito, aliás, mais até do que tem pouco, ele vai querer tirar o pouco que você tem. É assim que funciona. Essa é a sociedade. E aí Jesus vem e diz assim, imite a Deus, seja misericordioso, não seja, desculpe a expressão aqui, mas vou usar uma expressão enviesada, não seja traficante de bênção, né? Traficante de bênção é aquele sujeito que faz negócio com Deus. Eu vou na igreja, eu contribuo na igreja, eu participo disso, eu participo daquilo, eu faço 3 orações, leio 3 capítulos da Bíblia, pronto, já acumulei um pouco de crédito diante de Deus para Ele me dar o que eu quero. E sabe o que eu quero? Eu quero uma coisa que eu não preciso, mas eu quero. E eu fico esperando que Deus me dê. Aí vem Jesus e diz assim, não seja traficante de bênção e nem negociador de obediência, seja alguém que imita a Deus, que é misericordioso. Deus faz chover sobre os bons e os maus, por causa da sua misericórdia. E aí então chegamos na expressão que eu tinha dito lá no começo, não julgue para não ser julgado, versículo 37, não condene para não ser condenado. E quer que eu diga uma coisa? Está cheio de gente nas igrejas, nas comunidades de fé, que julgam e condenam os outros, tendo a si mesmos como modelo. Fulano não presta porque não é igual a mim, Ciclano não é bom porque ele não pensa como eu, Beltrano também não é lá grande coisa porque ele é de outra linha política, ou ele é de outra linha teológica, ou ele é disso ou daquilo, e a gente coloca um rótulo na pessoa dizendo, esse não presta porque ele não é como eu. E aí Jesus diz, não julgue para não ser julgado, não condene para não ser condenado. De novo, Jesus mostra que nós devemos seguir o exemplo de Deus. Perdoe e será perdoado, como acontece lá na oração do Pai Nosso que eu fiz menção. Lembra lá quando você faz a oração do Pai Nosso? Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Não perdoamos não,
Nós não perdoamos quem não nos deve, não. Mas a gente fala para Deus: perdoa como a gente perdoa. E aqui Jesus está dizendo: é assim que você tem que agir. Seja como Deus, perdoe e será perdoado. Esse desprendimento, o último versículo 38, esse desprendimento que ele ensinou também traz bênção. Seja generoso e Deus vai recompensar vocês. E aqui nós temos um detalhe que eu acho muito interessante, que não se fala muito na igreja. Sabe o que significa ser generoso nesse texto aqui? É o contrário do pão duro. Conhece gente pão dura? Gente que dá tchau com a mão fechada, né? Você fala para ele, você estende a mão para dar a mão para ele, ele não abre, porque se abrir, vai que você vai pegar alguma coisa que é dele. É o pão duro, é o usurário que chama, né? É isso que é a expressão? É a usura, né? É aquele sujeito pão duro, não dá nada para ninguém, se puder tira. Aqui Jesus está dizendo: seja generoso, o contrário do pão duro. Sabe por quê? Porque a usura é anti-reino. Ela não funciona, ela não combina com o reino de Deus. Gente mesquinha, que quer tudo para si, nada para os outros, não serve para o reino de Deus. Porque o reino de Deus é o contrário disso, é graça. Na medida em que a gente vai entendendo e vai vendo as pessoas e medindo os outros da maneira como Deus vê, aí fica mais fácil para a gente entender como a gente deve agir em relação às outras pessoas. E o texto termina justamente com uma afirmação interessante: a medida que você usar para medir os outros, será usada por Deus para medir vocês. Sabe aquele tipo de pessoa que exige que os outros sejam perfeitos? Não pode errar nada, ninguém pode fazer nada errado. Deixei de ir na igreja. Sabe por quê? Porque descobri que lá tem gente pecadora. Não diga. Deixei de ir na igreja porque o líder da igreja fez isso ou aquilo que me desagradou. Vai errar. Quando? Sempre. Não importa se seja pastor, bispo, presbítero, seja o que for, vai errar porque é gente. E aqui, o que Jesus está ensinando? Essa mesma forma que você usa para medir os outros, Deus vai usar para medir você, para dizer como é que você deveria agir. Você percebeu a encrenca que você está arrumando? Você está botando um peso, uma exigência que você mesmo não cumpre. E aí então nós temos Jesus dizendo: a medida que você usar para medir os outros, será usada por Deus para medir você. E para finalizar a nossa reflexão, lembre-se que Jesus aqui no Sermão do Monte, nesse caso o Sermão da Planície, ele usa exatamente o oposto do que a gente encontra na lei. Lembra da lei? Lembra dos 10 mandamentos? Começa assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não é assim? Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Você viu como é que Jesus faz? Ele não fala não faça, ele diz faça isso, faça aquilo, imite a Deus, haja dessa forma, haja daquela outra forma, porque a proposta de Jesus, diferente do que acontece com a lei, é afirmativa. Sejamos uma comunidade que cultiva, como Jesus nos ensina nesse texto, o amor, a prática do bem, a generosidade e o perdão. Isso é participar do reino. Outra coisa qualquer, nós estamos repetindo quem não faz parte do reino de Deus. Qual é a vantagem disso? Pergunta Jesus. Qual é a vantagem de você ser igual a todo o resto? Não é assim no reino, não é assim que nós devemos agir. Que nós sejamos uma comunidade que cultiva o amor, a prática do bem, a generosidade e o perdão. E aí então seremos a comunidade de Jesus, que faz parte do reino de Deus. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém.